Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E eu começo mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas e a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembro ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa aula vamos prosseguir o assunto de coesão textual, ou seja, o estudo dos mecanismos usados para se fazer conexão entre as partes do texto. No caso, nós vamos estudar a coesão sequencial ou sequenciação, sendo que nessa aula vamos dar procedência ao assunto de sequenciação frástica. Como já havíamos dito, a coesão sequencial ou sequenciação se dá por meio de procedimentos linguísticos que estabelecem entre as diversas partes do texto diversos tipos de relação semântica ou pragmática. Isso se diferencia da coesão referencial ou referenciação pelo fato de que na referenciação nós usamos formas remissivas. E nessa aula nós vamos estudar mais um procedimento de sequenciação frástica, que é o encadeamento por conexão. Para esse procedimento, usamos os chamados conectores interfrásticos. O que são os conectores interfrásticos? São diversos tipos de palavras, expressões ou conjuntos de palavras que estabelecem entre as diversas partes do texto relações pragmáticas ou semânticas. E no caso dessa videoaula, nós vamos falar sobre as relações lógico-semânticas, ou seja, apenas um desses tipos de relações. As relações discursivas ou argumentativas nós vamos tratar na próxima aula. Dizemos que existem relações lógico-semânticas entre as diversas partes de um texto quando os conectores interfrásticos se assemelham aos operadores da lógica. Vamos entender isso por meio de exemplos. Segue um quadro. A primeira relação lógico-semântica que vamos estudar é a relação de condicionalidade, que ocorre quando a conexão entre duas orações se dá no sentido de que se a primeira premissa for verdadeira, a segunda também será. Se chover forte, não irei à praia. Nesse caso, o se é o conector interfrástico. Reparem como nada impede que eu não vá à praia sem que chova forte, mas o que é verdadeiro é exatamente que no caso de chover forte, então também será verdadeiro que eu não irei à praia. Relações de causalidade. Agora vamos falar sobre a relação de causalidade que ocorre quando a conexão entre duas orações se dá pelo fato de que uma oração é explicação para outra. Fiquei tão emocionado que chorei. Essa frase poderia ser reescrita como: chorei porque fiquei muito emocionado. Os termos em destaque são os conectores interfrásticos. É natural que todos aqueles que já assistiram às minhas videoaulas anteriores lembrem das aulas de sintaxe em que falei sobre as orações subordinadas adverbiais, pois naquelas aulas eu falei da gramática, agora estou falando sobre como tais orações são usadas na coesão textual. Para ilustrar a relação de causalidade, utilizei dois tipos de oração subordinada adverbial: a consecutiva e a causal. No caso das relações de condicionalidade, utilizei a oração subordinada adverbial condicional. Realmente, se formos analisar cada caso, chegaremos a conclusões diversas sobre os diferentes usos dessas orações para a coesão textual. As relações de mediação são as que se dão por meio de duas orações, de modo que numa delas se exprime o meio para se chegar a uma finalidade. Sair de casa para caminhar pela praia. A segunda oração, como podem perceber, é uma oração subordinada adverbial final, tipicamente usada para se estabelecer relações de mediação, sendo que essa é reduzida de infinitivo, enquanto que o termo destacado é o conector interfrástico. Relações de disjunção. João irá ao cinema ou ficará em casa. A conjunção ou atua como conector interfrástico. Uma pequena observação.
Existe também a disjunção que não se caracteriza como relação lógico-semântica, que é o tema dessa aula, mas sim como relação discursiva, que será o tema da nossa próxima aula. Essa que estamos apresentando agora é do tipo lógico-semântico. Relações de temporalidade. As relações de temporalidade fazem a conexão entre duas orações, localizando-as no tempo ou na ordem em que se teve a percepção ou conhecimento dos fatos. Mariana nem bem chegou na Argentina, já se sentiu feliz. Antes que o câncer evoluísse, o tumor foi operado. Depois que a chuva parou, a rua estava inundada. Enquanto sua namorada fazia a prova, o rapaz rezava. Reparem como no primeiro caso temos uma ideia de tempo simultâneo. No segundo caso, temos uma ideia de tempo anterior. No terceiro caso, temos uma ideia de tempo posterior. Os termos destacados são conectores interfrásticos. Relações de conformidade. As relações de conformidade são expressas entre uma oração principal e uma subordinada adverbial conformativa. A partida ocorreu conforme o técnico havia planejado. O termo conforme é o conector interfrástico. Para encerrarmos as relações lógico-semânticas entre as orações, vamos falar sobre as relações de modo que ocorrem expressando numa das orações a maneira como se deu a ação ou evento contido na outra. Como se fosse um feitor, o professor expulsou o aluno de sala. Abrindo os braços, João recebeu a namorada. O termo destacado na primeira oração é o conector interfrástico. Nessa aula nós retomamos o assunto de coesão textual e falamos sobre um dos procedimentos da sequenciação frástica, que é o encadeamento por conexão, mas nós só tratamos das relações lógico-semânticas. No caso, na próxima aula, nós vamos falar sobre as relações discursivas ou argumentativas. Muito obrigado e aguardem a próxima aula.